Você sabia que existe uma única fábrica no mundo que produz avelãs suficientes para consumir 25% da produção global? Não é uma fazenda. Não são várias plantações espalhadas. É uma instalação industrial tão massiva que consome mais avelãs do que países inteiros, transformando toneladas desse fruto em um creme que está presente em mais de 160 países. Estamos falando da Nutella, o creme de avelã mais famoso do planeta. E hoje você vai descobrir exatamente o que acontece dentro da mega fábrica onde esse produto icônico é fabricado 24 horas por dia, 7 dias por semana, em uma escala de produção que desafia a imaginação. Não é apenas chocolate e avelã. É um processo industrial tão complexo, tão precisamente orquestrado, que envolve temperaturas controladas ao grau, máquinas do tamanho de prédios e segredos de fabricação guardados há mais de 60 anos. A receita original, criada em 1964 por Pietro Ferrero, nunca mudou. Mas o processo que transforma ingredientes simples naquele sabor impossível de esquecer é uma obra-prima da engenharia alimentar que pouquíssimas pessoas já testemunharam. A fábrica fica localizada em Alba, na região do Piemonte, Itália, o coração histórico da Ferrero. Mas existem outras megaplantas espalhadas estrategicamente pelo mundo. França, Alemanha, Canadá, Brasil, Austrália, cada uma produzindo milhões de potes por ano. A maior delas processa ingredientes em volumes que parecem números de ficção científica, 365 mil toneladas de avelãs por ano. Para colocar isso em perspectiva, se você empilhasse todos os potes de Nutella produzidos em um único ano, a pilha daria 2,5 voltas ao redor da Terra. Isso não é exagero, isso é matemática industrial aplicada a uma operação que nunca pode parar, porque a demanda global é tão insana que qualquer interrupção na produção criaria desabastecimento em dezenas de países simultaneamente. E aqui está a parte que ninguém te conta. O processo de fabricação é tão sensível, tão dependente de timing e temperatura, que um erro de 3 graus Celsius pode arruinar lotes inteiros, resultando em perdas de centenas de milhares de euros. Por isso, tudo o que acontece dentro dessas paredes é monitorado por sistemas de controle mais sofisticados do que os usados em algumas fábricas farmacêuticas. Do lado de fora, a instalação parece um complexo industrial comum. Prédios brancos, silos metálicos, caminhões fazendo entregas constantes. Mas atravesse aqueles portões de segurança, passe pelos protocolos de higienização que são mais rigorosos do que em muitos hospitais. E você entra em um mundo onde engenharia de alimentos, química industrial e controle de qualidade obsessivo se encontram para criar algo que bilhões de pessoas reconhecem instantaneamente pelo sabor. Os trabalhadores aqui não são apenas operadores de máquinas. São técnicos especializados, químicos alimentares, engenheiros de processo que passaram anos aprendendo cada nuance desta fabricação. Porque fazer Nutella em escala industrial não é como fazer um creme em casa. É como orquestrar uma sinfonia onde cada ingrediente tem que entrar no momento exato, na proporção milimétrica, na temperatura precisa, ou toda a harmonia desmorona. As avelãs chegam de regiões específicas, principalmente Turquia, que produz 70% das avelãs do mundo, mas também Itália, Estados Unidos e Chile. Cada carregamento é testado antes mesmo de entrar na fábrica. Estamos falando de análises laboratoriais que verificam umidade, tamanho, integridade da casca, ausência de contaminantes, porque uma avelã de qualidade inferior não vai simplesmente resultar em sabor ruim. Ela vai desbalancear toda a química do processo. A Ferrero mantém contratos de longo prazo com fazendas específicas, algumas delas fornecendo avelãs a gerações, porque a consistência é absolutamente crítica. Você não pode mudar o sabor da Nutella,
Um pote comprado no Brasil tem que ter exatamente o mesmo gosto que um pote comprado no Japão. Isso começa com a seleção das avelãs ainda na origem. Antes de continuarmos revelando o que acontece dentro das câmaras de torrefação, onde as avelãs passam por transformações químicas que desbloqueiam aquele aroma inconfundível, preciso que você faça algo. Deixe um comentário agora dizendo acesso liberado. Isso me mostra que você quer ver o processo completo, desde a matéria-prima até o envase dos potes, sem censura, sem omissões. O algoritmo precisa saber que as pessoas querem esse tipo de conteúdo exclusivo, esse acesso aos bastidores de fábricas que normalmente são proibidas para o público. E se você nunca viu como produtos icônicos são realmente fabricados, se inscreva no canal, porque nós entramos onde câmeras não são bem-vindas, revelamos processos que marcas preferem manter secretos. E mostramos a verdade crua sobre como os alimentos que você consome todos os dias são feitos em escala industrial. Agora, vamos entrar na linha de produção onde a mágica realmente acontece. As avelãs passam primeiro por uma máquina de limpeza que remove galhos, folhas, pedras e qualquer detrito que tenha vindo com a colheita. Depois, entram em enormes cilindros rotatórios onde acontece a torrefação. Esta é uma das etapas mais críticas de todo o processo. A temperatura tem que ser exatamente 180 graus Celsius, mantida por 12 a 15 minutos. Muito quente, e as avelãs queimam, liberando compostos amargos que arruinam o sabor. Muito frio, e os óleos naturais não são liberados adequadamente, resultando em uma pasta sem aquela profundidade aromática característica. Os técnicos monitoram esse processo através de sensores térmicos, que fazem leituras a cada 5 segundos, ajustando o fluxo de calor em tempo real. E aqui está o detalhe fascinante. Durante a torrefação, as avelãs perdem cerca de 5% do seu peso em umidade, mas ganham 100% em intensidade de sabor devido às reações de Maillard. O mesmo processo químico que acontece quando você grelha carne ou torra café, criando centenas de compostos aromáticos novos que não existiam na avelã crua. Saindo da torrefação, as avelãs vão para um sistema de resfriamento rápido, porque você não pode processá-las quentes. A temperatura desce de 180 para 40 graus em menos de 3 minutos, usando um fluxo de ar frio precisamente calibrado. Depois vem a descascagem, onde máquinas especializadas removem a pele fina e marrom que envolve cada avelã. Isso é feito através de atrito mecânico combinado com jatos de ar. As avelãs são agitadas vigorosamente enquanto o ar comprimido sopra as cascas para fora. O resultado são avelãs douradas, limpas, prontas para a próxima fase. E aqui está um segredo que poucos sabem. A Ferrero não descarta essas cascas. Elas são coletadas e vendidas para empresas que produzem biomassa para geração de energia, porque sustentabilidade não é apenas marketing, é economia inteligente quando você está processando centenas de toneladas por dia. Agora as avelãs torradas e descascadas vão para os moinhos. Não são moinhos comuns. São equipamentos industriais com cilindros de pedra que giram a velocidades controladas, moendo as avelãs gradualmente até transformá-las em uma pasta líquida. Este processo tem que ser feito em estágios, porque se você moer rápido demais, gera calor por fricção, e o calor excessivo oxida os óleos, criando ranço. Então a moagem acontece em 3 passes sucessivos, cada um deixando a pasta mais fina, mais homogênea, mais próxima daquela textura sedosa. Depois do último passe, você tem uma pasta de avelã tão lisa que não consegue sentir grânulos individuais. É puro óleo de avelã em suspensão coloidal. Um termo técnico que basicamente significa que as partículas sólidas são tão pequenas que ficam permanentemente distribuídas no líquido oleoso sem separar.
E então, chegamos ao tanque de mistura, onde a transformação final acontece. Aqui entram os outros ingredientes: açúcar, leite em pó desnatado, cacau em pó e óleo de palma. Cada um tem uma função específica na receita. O açúcar não é apenas para a doçura, ele também contribui para a textura cremosa e atua como conservante natural. O leite em pó adiciona cremosidade e suaviza o amargor natural do cacau. O cacau em pó traz aquela nota de chocolate que equilibra a avelã sem dominá-la. E o óleo de palma? Esse é controverso, mas funcional. Ele mantém a Nutella espalhável em temperatura ambiente, algo que não seria possível com manteiga de cacau pura, que solidifica facilmente. A proporção exata é segredo industrial, mas análises independentes estimam algo em torno de 30% de avelãs, 50% de açúcar, 15% de óleo de palma e o restante dividido entre cacau e leite. Os tanques de mistura são enormes, capazes de processar várias toneladas de uma vez. Pás mecânicas gigantes giram continuamente, incorporando ar na mistura através de um processo chamado conching, a mesma técnica usada na fabricação de chocolate fino. Isso acontece a temperaturas controladas entre 50 e 60 graus Celsius, por aproximadamente 4 horas. Durante esse tempo, a mistura passa de uma combinação separada de ingredientes para uma emulsão homogênea, onde tudo está perfeitamente integrado. É aqui que a Nutella ganha aquela consistência que você conhece, aquela capacidade de espalhar suavemente, sem ser nem muito líquida nem muito sólida. E os sensores de qualidade estão fazendo leituras constantes: viscosidade, temperatura, homogeneidade, tudo documentado digitalmente para garantir que cada lote é idêntico ao anterior. Depois da mistura, o creme passa por um processo de refino adicional em moinhos ultrafinos que reduzem qualquer partícula remanescente para menos de 20 micrômetros. Isso é menor que um fio de cabelo humano. É esse refino extremo que cria aquela sensação de derretimento instantâneo na boca, sem textura arenosa ou granulada. E então acontece algo crucial. O creme é resfriado rapidamente para a temperatura de envase, que fica em torno de 35 graus. Esse resfriamento controlado é importante porque previne a formação de cristais de açúcar e mantém a emulsão estável. O envase acontece em linhas automatizadas, onde centenas de potes por minuto são preenchidos com precisão robótica. Os potes vazios chegam em esteiras transportadoras, passam por limpeza com ar comprimido para remover qualquer partícula de poeira. São preenchidos com exatamente a quantidade especificada, que varia de 25 gramas nos sachês individuais até 3 quilos nos potes comerciais, selados com tampa plástica, rotulados e embalados em caixas. Tudo sem toque humano. As máquinas de envase são tão rápidas que, se você piscar, perde o momento em que 10 potes foram preenchidos, selados e enviados para a paletização. Mas o processo não termina no envase. Cada lote passa por testes finais de qualidade. Amostras são coletadas aleatoriamente e enviadas para laboratórios internos, onde técnicos verificam sabor, textura, cor, homogeneidade, tempo de validade acelerado. Este último envolve expor amostras a condições extremas de temperatura para simular meses de armazenamento em poucos dias. Se algum lote falha em qualquer parâmetro, ele é descartado completamente. Não há quase bom o suficiente. É perfeito ou não sai da fábrica. Você consegue imaginar a pressão de manter essa perfeição 24 horas por dia, 365 dias por ano? É exatamente isso que acontece aqui. As linhas de produção nunca param completamente. Há manutenção programada, claro, mas a fábrica opera em turnos contínuos, porque a demanda global é implacável. E cada pessoa trabalhando aqui sabe que está fazendo parte de algo maior. Um produto que cruzou fronteiras culturais,
que está em casas de todo o mundo, que criou memórias de infância para gerações inteiras. O que mais te chocou sobre esse processo? Você imaginava que fazer Nutella envolvia química tão precisa, controle de temperatura ao grau, refinamento em múltiplas etapas? Comenta agora o que mais te surpreendeu, porque eu quero saber qual revelação foi mais impactante para você. Esse é o tipo de engenharia industrial que transforma ingredientes simples em produtos globais, onde ciência encontra tradição e onde cada detalhe importa na criação de algo que bilhões de pessoas reconhecem imediatamente. Esta é a mega fábrica de Nutella. Este é o processo completo.